Qualquer um que diga que existe um consenso científico em determinada área, é preciso dizer primeiro: tenha cuidado. Qualquer pessoa que use essa palavra está mostrando que tem intenções políticas que não têm nada a ver com a ciência. Assim, você já pode distinguir entre pessoas que talvez estejam realmente comprometidas com a verdade e aquelas que estão apenas comprometidas com ideologias. Esse é o primeiro ponto. É preciso excluir certos cientistas e também certos cidadãos do debate para evitar que se torne público que certos lados simplesmente não têm bons argumentos. Eu também alerto claramente nesse contexto contra uma ditadura dos especialistas. Esse é realmente um ponto que me preocupa. Alertar que estamos no caminho certo, ou melhor dizendo, em um caminho ruim rumo a uma ditadura dos especialistas. Quando eu leio, especialmente nos últimos dias ou semanas, que há supostos cientistas na Alemanha defendendo que, no caso de uma próxima pandemia, a censura deve ser ainda mais forte e ainda mais cientistas devem ser excluídos do debate. Isso é uma verdadeira catástrofe. Sim, um partido que se recusa a lidar com os crimes dos últimos anos, na minha opinião, não será mais uma opção de voto. Pessoal, preparem-se. O vídeo que vocês vão ver agora não é uma entrevista comum. Meu convidado de hoje, o professor Roland Wiesendanger, é uma verdadeira força da natureza na ciência. Ele é uma sumidade em sua área, mas o fato de que hoje ele vai revelar os abismos da ciência corrupta, os arquivos Epstein e os verdadeiros bastidores do coronavírus dos últimos anos, vocês nunca ouviram em nenhum outro lugar. Se vocês quiserem que o professor Wiesendanger e eu gravemos outro vídeo e discutamos todos esses temas de forma ainda mais aprofundada, por favor escrevam Wiesendanger nos comentários. E o mais importante, não se esqueçam de se inscrever no canal. O seu apoio nos ajuda muito a trazer os convidados mais renomados para o nosso canal. Mas agora vamos receber o professor Roland Wiesendanger. Senhor professor Roland Wiesendanger, admito, ao ler seu currículo quase ficamos sem fôlego. Professor doutor, o senhor parece ser várias faculdades em uma só pessoa. Falando sério, entre toda essa nanofísica e o ensino diário na universidade em Hamburgo, como o senhor consegue, afinal, se aprofundar em todos esses abismos e ainda assim manter a mente clara e firme? Bem, eu sempre fui fascinado pela ciência. É realmente a maior aventura de todas, a aventura da pesquisa. Sim, isso é realmente fascinante e me entusiasmou quando eu era jovem, e quando a gente se apaixona por algo, consegue se dedicar totalmente a isso e praticamente dedicar a vida inteira a essa causa. Sempre achei incrivelmente enriquecedor trabalhar repetidamente com muitos jovens dentro da ciência. Isso é o que há de mais bonito, especialmente no ambiente universitário, que a gente sempre tem novos estudantes com quem pode desenvolver e também realizar novas ideias. Isso também mantém a gente jovem e pode fazer com que, se tudo funcionar bem em equipe, a gente consiga realizar coisas que são únicas no mundo inteiro. Nós realmente tivemos a oportunidade de realizar pesquisas na Universidade de Hamburgo por muitos anos, já são mais de 30 anos, que trouxeram resultados verdadeiramente únicos no mundo. Fomos os primeiros, por exemplo, a conseguir mapear e investigar estruturas magnéticas em escala atómica com a ajuda de novas técnicas de microscopia que nós mesmos desenvolvemos. Fomos os primeiros no mundo, por exemplo, a realizar operações lógicas. Operações lógicas são, junto com operações de memória, o elemento mais importante de qualquer computador. Conseguimos, pela primeira vez, realizar operações lógicas na escala de átomos individuais, organizando átomos individuais em superfícies de forma que fosse possível realizar operações lógicas. E ainda utilizando o spin, ou seja, o momento magnético, as propriedades magnéticas dos átomos, também desenvolvemos completamente novos nós magnéticos em escala nanométrica, que agora estão sendo considerados para novas tecnologias de armazenamento.
E também conseguimos descobrir partículas completamente novas, as chamadas partículas de Majorana. Elas são suas próprias antipartículas e têm um grande potencial para a computação quântica. E isso é algo que, naturalmente, os ouvintes já ouviram falar, o grande potencial da computação quântica. E logo em comparação com os computadores clássicos. Mas o grande problema dos computadores quânticos é, de fato, que a taxa de erro ainda é muito alta. Esse é o grande problema para o futuro dos computadores quânticos. Isso pode ser corrigido por meio de software. É possível fazer correções de erro via software. Do ponto de vista da física, temos uma nova abordagem. Queremos tornar os qubits mais estáveis, mais robustos, utilizando estados completamente novos, estados quânticos. Isso é incrivelmente fascinante nessa pesquisa. Queremos atuar e também ser líderes mundiais nessa área. Estamos em forte concorrência, inclusive com a Microsoft Q, por exemplo. Isso, é claro, também estimula muitos jovens quando eles podem fazer coisas na Universidade de Hamburgo e podem dizer: fomos melhores que a Microsoft ou fomos melhores que a IBM. Isso realmente estimula. E, nesse sentido, a aventura da pesquisa é incrivelmente empolgante. Isso sempre me fascinou até hoje. Mas, e agora vem o porém, há algum tempo existem desenvolvimentos na ciência que são preocupantes. Em especial, que alguns cientistas acabam sendo influenciados pela política, mas também que organizações científicas já não cumprem mais o papel que deveriam cumprir, que é justamente criar espaços de debate para discussões livres e abertas no âmbito científico, e não apenas para os temas que acabei de mencionar, sobre os quais todos estão convencidos. Sim, esses são temas incrivelmente interessantes e só existem aspectos científicos envolvidos. Na hora de avaliar, será que isso é realmente uma grande nova descoberta ou invenção? Existem áreas da ciência que estão muito ligadas à economia. Sim, especialmente a pesquisa médica, que naturalmente coopera de perto com a indústria farmacêutica. Isso por si só não é algo ruim. Mas não pode acontecer que, devido à crescente dependência de financiamento externo, por exemplo, em universidades ou em instituições de pesquisa de qualquer tipo, os resultados sejam mais ou menos determinados por isso. Por causa da pressão por expectativas que os financiadores exercem, isso pode se tornar muito perigoso. Então, isso é um desenvolvimento negativo. E o outro desenvolvimento negativo que eu gostaria de mencionar é que, de fato, em algumas áreas da ciência, a ideologia também se infiltrou. Infelizmente, isso acontece na ciência do clima, que, na verdade, é um campo científico incrivelmente fascinante. Então, se eu tivesse que decidir agora em qual área científica eu gostaria de trabalhar, a ciência do clima, por exemplo, estaria no topo da lista. É uma área incrivelmente fascinante. A ciência do clima, no fundo, não é nada além de uma aplicação da física. É preciso entender física para poder trabalhar com ciência do clima. E não é só quem trabalha com modelagem climática que é realmente cientista do clima. Não. Para entender qualquer área, você precisa, é claro, dos fundamentos. E o fundamento da ciência do clima é a física. Se você, por exemplo, faz programas sem ter clareza sobre qual é a física por trás disso, então as coisas dão errado. A outra coisa que nós, claro, vivenciamos nos últimos 6 anos são desdobramentos negativos, especialmente na área da virologia, que também sofre com isso. Porque cientistas que não tinham em mente os objetivos que deveriam ter, ou seja, o compromisso com a verdade, como a ciência exige. Houve uma incrível tentativa de encobrimento, ou seja, tentativas de engano por parte de alguns virologistas. Isso foi confirmado por meio de correspondências de e-mail liberadas judicialmente nos Estados Unidos. Virologistas estavam envolvidos nisso e também funcionários de grandes instituições como o National Institutes of Health. Essa análise do que deu errado tanto no meio científico quanto nas instituições de fomento e em outras instituições estatais, está em andamento. E isso é algo muito atual,
Há um confidente próximo de Anthony Fauci que teve um papel importante. Ele mesmo vem do meio científico e também trabalhou no National Institutes of Health nos Estados Unidos. Um colaborador próximo e confidente de Anthony Fauci está sendo acusado agora, justamente por causa de seus erros, em especial tentativas de enganar que fizeram com que, entre outras coisas, a origem da pandemia não fosse corretamente identificada e nem avaliada corretamente desde o início. Essa foi a minha motivação. Agora vamos à parte da pergunta que você fez. O que me motiva agora, além dessa fascinação, além da aventura da pesquisa, como descrevi, é também ter-me dedicado a temas como, por exemplo, logo no início da pandemia, investigar as causas dessa catástrofe. Isso é naturalmente devido ao fato de que, como cientista de ciências naturais e, em especial, como nanocientista, eu estava perfeitamente apto, desde o início, a ler literatura especializada, inclusive, é claro, da virologia. Os vírus são objetos em escala nanométrica. Isso faz parte, em princípio, das nanociências, um campo muito interdisciplinar, onde física, química, biologia, medicina e também ciência da computação se encontram. Um nanocientista é capaz de ler esse tipo de literatura e, acima de tudo, avaliá-la. Para mim, como cientista, sempre foi fundamental, desde o início, dedicar-me às questões essenciais. Tive a oportunidade, muito cedo, de trocar ideias com muitos ganhadores do Prêmio Nobel. Um ganhador do Prêmio Nobel, um suíço ganhador do Prêmio Nobel, deixou bem claro para mim, ainda jovem cientista, sim, você pode se ocupar com muitos temas na ciência. Você pode dedicar sua vida a qualquer tema, claro. E talvez, em algum momento, você tenha sucesso e resolva o problema. Só que, se esse problema não for realmente percebido como importante, sim, então isso não é realmente algo pelo qual valha a pena investir muito tempo e talvez toda a sua vida. Ou seja, antes mesmo de se dedicar a uma questão, é preciso pensar o que acontece se for bem-sucedido. E é desse pressuposto que queremos partir quando começamos qualquer coisa. Então, o que acontece? Se algo for bem-sucedido, qual o impacto, ou seja, quais as consequências dessa descoberta ou dessa invenção? Isso foi realmente uma diretriz muito, muito importante para mim, também para toda a minha vida científica, sempre me fazer essa pergunta e então tomar decisões sobre quais questões científicas eu iria me dedicar. E logo no início, então, do desenvolvimento. A pandemia, que começou já em 2019, mas principalmente no início de 2020, eu identifiquei, é claro, como a questão mais importante e significativa, a origem dessa pandemia, porque só conhecendo a origem é que se pode naturalmente tirar consequências para o próprio comportamento, mas também, é claro, olhando para o futuro. Consequências. Medidas que precisam ser tomadas para evitar ao máximo esse tipo de catástrofe no futuro. E foi por isso que, já em 5 de maio de 2020, ou seja, no primeiro ano da pandemia, eu fui a público. Eu divulguei meu primeiro comunicado à imprensa. O título era A Significativa Questão da Origem da Pandemia. Eu também já anunciei que faria um estudo de 1 ano sobre isso ao longo do ano de 2020. E eu publiquei esse estudo no início do ano de 2021. Primeiro, coloquei-o para discussão no âmbito de um evento acadêmico, mas também com colegas de diferentes organizações científicas, incluindo a Sociedade Max Planck e muitas outras sociedades científicas. Compartilhei especialmente meus conhecimentos também com representantes de praticamente todos os partidos políticos, antes de eu então decidir me dirigir ao grande público. Pude me dirigir ao grande público porque tive o apoio do Departamento de Imprensa e também do presidente da Universidade de Hamburgo. Assim, meu estudo foi divulgado ao público no dia 18 de fevereiro de 2021, também através do Departamento de Imprensa. E ela realmente causou grande repercussão. E isso por 2 motivos, porque consegui mostrar no meu estudo que todas as evidências que reuni
ao longo de um ano indicavam que o SARS-CoV-2 veio de um laboratório. Na época, eu calculei uma probabilidade de 99,9%. Curiosamente, ao mesmo tempo, um cientista, um biólogo molecular nos Estados Unidos, fez um estudo semelhante para o governo americano. Eu não sabia disso. Depois nos encontramos e em fevereiro de 2021 realmente entramos em contato. Ele chegou independentemente à estimativa de uma probabilidade de 99,8% de origem laboratorial. Então, exceto por 0,1%, nossos estudos chegaram ao mesmo resultado. E como já sabemos, desde março do ano passado, o Serviço Federal de Inteligência, ou seja, o Serviço Secreto Alemão, também informou muito cedo o governo alemão sobre a alta probabilidade de uma origem laboratorial do vírus SARS-CoV-2, ou seja, logo no início da pandemia, no começo do ano de 2020, o Serviço Federal de Inteligência estimou na época uma probabilidade entre 80% e 95%. Aliás, essa também era aproximadamente a faixa percentual que virologistas nos Estados Unidos haviam estimado. E então, Anthony Fauci também havia alertado. Isso levou a uma famosa e polêmica teleconferência em 1º de fevereiro de 2020, onde nada menos que 6 características incomuns no genoma do vírus, ou seja, no material genético do SARS-CoV-2, foram identificadas. Ou seja, já desde cedo se sabia que esse vírus muito provavelmente veio de um laboratório e as probabilidades que temos agora, atualmente, são as seguintes. Que praticamente se pode dizer com quase certeza que esse vírus veio de um laboratório. Então, a probabilidade de uma origem natural é muito menor do que 1 em 1 bilhão. Posso explicar isso com mais detalhes depois, se desejarem. Mesmo assim, existia a narrativa de uma origem natural que foi propagada pelo governo federal, mas também por todos os outros governos do mundo durante muito tempo. Existe um documento oficial do governo alemão de março de 2021, onde está escrito SARS-CoV-2 ou Covid-19 é uma zoonose. Sim, é preciso imaginar isso, sem questionamentos, apesar das informações do Serviço Federal de Inteligência. Ou seja, o governo alemão enganou o público. Isso pode ser comprovado por documentos oficiais e também internacionalmente. Vários virologistas contribuíram para isso. Isso se tornou público por meio de e-mails liberados por decisão judicial e mensagens do Slack. Eles enganaram o público com essa narrativa de uma origem zoonótica. Em especial também uma origem do vírus SARS-CoV-2 a partir de um mercado de peixes em Wuhan. Curiosamente, até mesmo o diretor do CDC chinês, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que equivale ao Instituto Robert Koch na Alemanha, ou seja, até mesmo o presidente, que é o professor Shuo George Fugao. Ele já declarou em maio de 2020 que, com base em todas as amostras coletadas desse mercado de peixes pelo lado chinês e em toda a análise dessas amostras, ele pode excluir que o vírus SARS-CoV-2 tenha vindo originalmente do mercado. Ele disse literalmente que esse mercado de peixes contribuiu para que o vírus se espalhasse mais rapidamente, justamente porque muitas pessoas se reúnem ali. Mas ele descartou que o mercado tenha sido a origem. Ele também fez uma declaração importante, dizendo que o vírus SARS-CoV-2 já havia se espalhado em Wuhan muito antes. Ou seja, não só no final de 2019. Como sabemos hoje em dia, já no início de setembro, os cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan estavam cientes de que um acidente devia ter acontecido ali. E no dia 12 de setembro de 2019, foram tomadas várias medidas que indicam claramente que não apenas um acidente ocorreu ali, mas que desde o início foram tomadas medidas que levaram ao encobrimento dessa verdade. E eu, como cientista, não posso aceitar isso. E como cidadão deste país, mas também como cidadão do mundo, eu não posso aceitar isso.
Porque por causa da pandemia, eu quero usar esse termo agora, porque ele foi declarado assim pela OMS. Por causa disso, milhões de pessoas foram prejudicadas, elas morreram. Existe esse excesso de mortalidade. Agora não queremos entrar na questão de qual foi o problema principal, o próprio vírus, as vacinas ou qualquer outra coisa. O fato é que um número incrivelmente grande de pessoas foi prejudicado, especialmente jovens, o que me preocupa muito. Por causa do fechamento das escolas e das restrições de contato, muitos jovens realmente foram prejudicados em seu desenvolvimento. E não foram poucos os jovens que morreram. Inclusive, especialmente jovens atletas que eram absolutamente saudáveis, morreram em decorrência de uma doença viral ou também da vacinação, dos efeitos colaterais da vacina. E isso é uma catástrofe absoluta. Qualquer um que ainda hoje se recusa a enfrentar essa questão extremamente importante, o que realmente causou tudo isso, também se torna culpado por futuras catástrofes desse tipo. Desde o início, quis contribuir com o meu estudo para apontar que se tratava de uma pesquisa altamente problemática e extremamente perigosa em Wuhan. Essa chamada pesquisa de ganho de função com agentes patogénicos capazes de causar pandemias, como o SARS-CoV-2, foi o que contribuiu para que essa catástrofe pudesse acontecer em primeiro lugar. Esse tipo de pesquisa é antiética e imoral e deveria ser proibida. É uma verdadeira catástrofe que até agora organizações como a OMS, assim como governos de vários países, ainda não estejam dispostos a enfrentar esse debate crítico. O que causou essa catástrofe e o que precisamos fazer politicamente agora para realmente proibir esse tipo de pesquisa, porque ela é desumana, ela não faz sentido algum, nem mesmo no contexto de prevenção de pandemias. E isso ficou claro. Essa pesquisa extremamente perigosa foi realizada em Wuhan por muitos anos e não contribuiu em nada para que pudéssemos lidar melhor com essa pandemia. E isso é uma catástrofe absoluta. Desde o início, eu queria contribuir para que essas coisas viessem a público. Eu sabia, é claro, que já havia 3 ganhadores do Prêmio Nobel na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, que de fato, em 2020, também apontaram para a alta probabilidade de o vírus ter origem em laboratório. Mas eu queria, especialmente no mundo de língua alemã, contribuir para que isso realmente chegasse ao grande público. Esse era, na verdade, o objetivo principal do comunicado de imprensa da Universidade de Hamburgo e também do meu engajamento, contribuir para que a população tomasse conhecimento dessa perigosa pesquisa de ganho de função. Muitos milhares de mensagens disseram exatamente isso. Disseram que ouviram falar dessa pesquisa perigosa pela primeira vez. Mas é exatamente por isso que o meu estudo era perigoso do ponto de vista político. Por isso fui alvo de uma reação muito histérica, tanto de círculos políticos quanto, especialmente, da mídia dependente politicamente. Até hoje é assim, não me deixam falar e também me excluem do debate público. Agora o senhor abriu muitas frentes, professor Wiesenthal, com sua primeira resposta. Se olharmos para todas essas organizações citadas, OMS, Instituto Robert Koch, Max Planck e Fórum Econômico Mundial, quase ficamos paralisados de respeito e medo. Por outro lado, se a gente olha para todos esses aplicativos, parece mais um castelo de cartas frágil, que pode desmoronar a qualquer momento, é muito suscetível à chantagem e, de certa forma, um depende do outro. Esse Golias contra o qual lutamos não é tão poderoso e grande assim? Acho que isso depende da coragem das pessoas. Principalmente também depende se ainda vão aparecer mais denunciantes. Quero mencionar explicitamente o denunciante do Instituto Robert Koch, que contribuiu de forma incrível para o esclarecimento do período da pandemia de coronavírus. Desde que conhecemos todos os protocolos do Instituto Robert Koch do período da pandemia, sabemos qual era realmente a avaliação científica durante essa chamada pandemia. Ficou claro que todas essas medidas rígidas tomadas pela política incluíram, em parte, restrições aos direitos fundamentais.
Essas questões também foram vistas como muito problemáticas por especialistas em direito constitucional, que essas medidas absolutamente não eram justificadas e que, em especial, os tribunais, que então se basearam no Instituto Robert Koch e na ciência, tomaram decisões que, do ponto de vista atual, não são mais sustentáveis. Porque o próprio Instituto Robert Koch é uma instituição dependente. Ela está sujeita a ordens e ficou claro, com a divulgação dos protocolos do Instituto Robert Koch, que os responsáveis do Instituto Robert Koch também não cumpriram suas obrigações como cientistas. A obrigação de um cientista teria sido comunicar as coisas de forma verdadeira também ao público, mas essas pessoas responsáveis cederam à pressão e agiram basicamente como funcionários políticos, não como cientistas. Eles basicamente só executaram o que foi determinado pela política. Isso é um grande problema e todos precisam se conscientizar disso para o futuro. Quem, na verdade, está sujeito a ordens. Esse é o grande problema, que muitas chamadas instituições científicas são subordinadas a ordens, que promotorias na Alemanha são subordinadas a ordens. E mesmo as organizações ou pessoas que não estão sujeitas a ordens também enfrentam esse problema, que muito mais era promovido naquela época, por exemplo, dependendo de instâncias superiores, inclusive, é claro, de instâncias políticas, que, por exemplo, carreiras podem ser bloqueadas se alguém, entre aspas, não se expressar politicamente de forma correta. Isso é, claro, um grande problema. Identificar quem realmente comunica a verdade, seja um cientista como pessoa ou sejam organizações científicas, é algo muito difícil. E os arquivos Epstein? Agora quero abordar esse termo aqui, pois eles revelaram que, especialmente no meio científico, muita coisa deu muito errado. E que também ali, como eu disse, houve desvios na ciência que simplesmente são imperdoáveis. Então, pelos arquivos Epstein fica claro que instituições que até agora percebíamos como instituições de elite, como a Universidade de Harvard em especial, mas também o Instituto de Tecnologia de Massachusetts nos Estados Unidos, estavam explicitamente envolvidas nessas redes, assim como um ex-presidente da Universidade de Harvard. Mas até mesmo ganhadores do Prémio Nobel. Por exemplo, ganhadores do Nobel de Medicina da Universidade de Colômbia ou até mesmo membros de um comitê do Nobel, além, é claro, de cientistas de praticamente todas as disciplinas. Isso realmente faz a gente pensar que cientistas e instituições científicas puderam se envolver com esses tipos de redes. Sim, e em casos individuais, isso também precisa ser dito claramente, realmente fizeram coisas que, pelo menos, deveriam ser investigadas quanto à possibilidade de serem consideradas crimes. Tudo isso ainda está pendente. Quero apenas ressaltar que isso, é claro, foram desenvolvimentos incrivelmente problemáticos, também no contexto do que já discutimos, ou seja, pandemias. A partir dos arquivos Epstein ficou claro que planos de pandemia foram discutidos, que preparativos foram feitos justamente para futuras pandemias que foram identificadas como um modelo de negócio e também, especialmente, as vacinas foram vistas como um investimento lucrativo, porque as vacinas podem ser administradas a bilhões de pessoas. É um mercado muito maior do que apenas medicamentos para curar pessoas doentes, é realmente um mercado muito maior. Tudo isso ficou claro a partir desses arquivos Epstein. Claro que existem relações entre o que surgiu desses arquivos e os desenvolvimentos, como eu já disse, na área da pesquisa virológica, com as novas possibilidades da biologia molecular, cada vez mais vírus foram modificados. Eles também foram adaptados especificamente a células humanas por meio de pesquisas perigosas de ganho de função. Isso aconteceu com os agentes da gripe aviária, especialmente no ano de 2011. Experimentos altamente problemáticos realizados por 2 grupos de pesquisadores, nos quais agentes da gripe aviária, que são muito letais para aves, foram adaptados para humanos e também tornados transmissíveis de pessoa para pessoa.
É preciso saber que, normalmente, existe uma barreira natural de adaptação dos vírus de uma espécie, ou seja, das aves para os seres humanos. Essa barreira de adaptação foi superada em laboratório. Foi demonstrado exatamente quais mutações são necessárias nesses vírus da gripe aviária para que eles se adaptem aos seres humanos ou a mamíferos em geral e também para que possam ser transmitidos entre mamíferos e entre seres humanos. Essa é uma pesquisa incrivelmente perigosa. Vários cientistas já alertaram sobre isso e até houve uma estimativa da probabilidade de que, se essa pesquisa perigosa não for interrompida, que então, com uma probabilidade de 80%, dentro de 12 anos, uma pandemia causada por esses agentes patogênicos artificialmente criados e capazes de causar pandemia ocorreria. Essa estimativa foi feita em 2011, só para você ter uma ideia. E só com esse contexto é possível entender o que ficou claro nos arquivos Epstein, que foi possível construir um modelo de negócios porque se sabia exatamente quais eram essas probabilidades. Sabia-se que se essa pesquisa perigosa continuasse, em algum momento aconteceria uma pandemia. Todos que apostaram nisso e investiram vão ter um retorno sobre o investimento inacreditável. Havia realmente figuras-chave envolvidas nisso. Figuras-chave foram Anthony Fauci, que desde o início sempre disse que, supostamente, essa pesquisa altamente perigosa valeria o risco de uma pandemia mundial. Só para você ter uma ideia. Foi exatamente isso que ele disse em um jornal americano muito importante. E ele disse exatamente isso também em uma publicação científica, só para você ter uma ideia. E também na Alemanha. O Sr. Drosten deu uma entrevista em 2012 ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, junto com 2 colegas. O título era "Precisamos suportar os riscos em relação a essa pesquisa perigosa". Só para você ter uma ideia, essa é uma pesquisa imoral e antiética. Se você legitima isso, ainda mais vindo de cientistas, e praticamente garante que essa pesquisa não seja condenada, então você tem que se perguntar: será que ainda consegue se olhar no espelho no dia seguinte como cientista? Como cientista, você também tem responsabilidade perante a sociedade. Então, isso foi um problema incrivelmente grande desde o início. Depois, é claro, houve figuras-chave do lado dos investidores. Claro, Bill Gates deve ser mencionado aqui. Bill Gates foi, de fato, a pessoa que, por um lado, tinha contatos incrivelmente próximos com Anthony Fauci e, como os arquivos Epstein revelaram, também com Epstein e suas redes. Então, ele realmente foi uma figura-chave. Isso pode ser comprovado. Não é teoria da conspiração. Isso fica muito claro nos arquivos. Ele estava envolvido em todas essas estruturas, ele investiu nisso, inclusive com a Fundação Gates. Ele também garantiu isso, especialmente por meio de suas doações milionárias para os principais meios de comunicação em todo o mundo. Que justamente a cobertura da mídia em relação a essa pesquisa e, mais tarde, especialmente em relação às medidas durante a pandemia, não foi suficientemente crítica, como se poderia esperar de um quarto poder, por assim dizer, que deveria assumir o papel de analisar criticamente também os processos políticos, como os meios de comunicação deveriam fazer. É conhecido que Gates fez doações de milhões também para a mídia alemã. Tudo isso pode ser pesquisado. Ele garantiu que todos esses aspectos negativos e todos os desvios não pudessem mais ser discutidos no espaço público. Por isso não é problemático apenas do ponto de vista da política de saúde, mas também em relação aos processos democraticamente necessários de debate público e troca de opiniões. Bill Gates contribuiu significativamente para que esses princípios fundamentais de um Estado de direito democrático e livre também não funcionem mais aqui na Alemanha. A mídia acredita que já não pode mais obter seus lucros por meio de assinantes. Em vez disso, eles dependem de financiadores de fundações, mas é claro, também de subsídios vindos da política.
E então, é claro, eles escrevem ou transmitem aquilo que é desejado pelos financiadores. Isso é exatamente o que acontece, e esse foi o seu último ponto. OMS, esse é exatamente o problema. Também de organizações internacionais como a OMS, que também se tornaram cada vez mais dependentes de fundações como a Fundação Gates e outras fundações, mas também de financiadores privados. E já não cumprem mais suas tarefas originais na área de cuidados de saúde para a população mundial, mas sim agem de acordo com os interesses ou objetivos dos financiadores. E esses realmente não são os objetivos que se deveria esperar em relação à prevenção em saúde. O pior é que, por causa de todas essas medidas de censura, não se recebe mais informações adequadas sobre esse desvio da OMS na Alemanha, nem em outros países do mundo ocidental. Especialmente em relação a esses novos tratados pandémicos, não houve nenhuma discussão crítica no espaço público e também não se recebe informações agora, por exemplo, sobre o desvio em um artigo do novo tratado pandémico, que basicamente estabelece que esse modelo de negócios das pandemias vai continuar praticamente sob o manto da OMS. Os únicos países que realmente percebem isso são apenas alguns na Europa. Mas, acima de tudo, são os Estados africanos que recentemente garantiram que a OMS não pudesse agir dessa forma e que essas coisas não passem tão facilmente como muitos talvez esperavam. Ou seja, por parte das empresas farmacêuticas e também de outros interessados, como se costuma dizer hoje em dia. Curiosamente, são os países africanos que principalmente percebem esses desenvolvimentos críticos e eles também percebem que organizações internacionais como a OMS agem praticamente da mesma forma que antigamente, durante o período colonial, faziam alguns estados. De fato, há desenvolvimentos na África que veem aquilo que agora querem impor aos países africanos, basicamente como uma continuação das práticas colonialistas. E especialmente quando se observa a ligação entre as redes de Epstein e também a OMS, que é explicitamente mencionada nos arquivos Epstein. Então, realmente é preciso dar razão aos responsáveis de muitos países africanos. E é preciso dizer, talvez a Europa ainda seja salva, de fato, por países da África, que talvez tenham uma visão completamente diferente sobre isso e que realmente percebem quais são os desvios que existem aqui. A sua frase, um medicamento normal é vendido apenas para alguns doentes, mas numa pandemia, de repente, se lucra com toda a humanidade. Eu anotei imediatamente. De certa forma, é também um plano assustador, um modelo de negócio altamente lucrativo. Você descreveu isso em muitos pontos. Basicamente, cobrar bilhões de pessoas. Portanto, há uma redistribuição de baixo para cima. Você diria que a submissão incondicional faz parte da narrativa política? Você citou Fauci e Lauterbach, que aproveitam muito o sistema. Dissemos que Lauterbach estaria sendo cogitado para presidente da OMS, já que fez de tudo para impulsionar a narrativa do coronavírus. Você iria tão longe a ponto de dizer que a submissão incondicional à narrativa política é hoje o pré-requisito básico para uma carreira científica de sucesso? Bem, eu não iria tão longe porque, como já disse no início, existem diferenças entre as várias disciplinas científicas. E existem disciplinas científicas que têm menos sobreposição com temas politicamente delicados, onde certamente é assim que a autorregulação e também, digamos, todo o manejo de temas científicos permanece dentro da própria ciência. Mas assim que se trata de temas politicamente delicados, e há uma sobreposição com interesses da política, mas também de grupos sociais que não têm a ciência em mente, mas sim certas ideologias, aí se torna problemático. Sim, e isso é dito, claro, por muitos cientistas que vêm dessas áreas específicas. Eu posso, é claro, sem citar nomes, dizer abertamente que houve um número incrível de virologistas, não só na Alemanha, mas internacionalmente, que entraram em contato comigo e disseram: sim, você estava absolutamente certo, inclusive com o seu estudo não haveria nada a criticar.
Só que eles não podiam vir a público, porque, por exemplo, trabalham para uma instituição que recebe verbas do governo federal ou também cooperam de forma próxima com instituições chinesas. E por isso mesmo, isso já fica fora de cogitação. Que eles venham a público, porque isso naturalmente não seria benéfico para essas cooperações e prejudicaria a instituição. E esse é justamente o problema. Ou seja, quando existem temas delicados, e isso acontece também na área da ciência do clima, então, hoje em dia, pelo menos na Alemanha, já não é permitido dizer tudo, justamente aquilo que deveria ser dito. E, acima de tudo, os espaços para debate são restringidos. Eu mesmo já vivi isso, claro. Muitos colegas cientistas também me sugeriram, por exemplo, dentro das instituições científicas, para conversas abertas, assim como estamos fazendo agora, mas é claro também em formatos de debate moderados com outros cientistas, por exemplo, também da área de virologia. Eles realmente já fizeram planejamentos, também para simpósios ou mesas redondas de discussão. Então, isso foi cancelado no último minuto pelos responsáveis da respectiva organização. Por exemplo, não foram políticos que cancelaram isso, mas sim os próprios cientistas que são responsáveis por essa organização. Eles temeram novamente que, por algum tipo de culpa por associação, isso pudesse ter consequências negativas para a respectiva instituição, e isso, é claro, é uma catástrofe. A ciência vive justamente da troca, ela vive do debate e também do questionamento. E eu só gostaria de ressaltar isso novamente, que essa formulação de que existe um consenso na ciência foi algo que ouvimos repetidamente durante a pandemia, mas é claro, também no contexto da ciência do clima, isso é obviamente um completo absurdo, não existe consenso na ciência. A ciência que realmente importa sempre vive do questionamento. Tudo o que hoje pode ser consenso, amanhã já pode estar ultrapassado. Um único cientista pode provar que esse consenso é um absurdo e então tudo precisa ser desfeito. No início do século XX, também foi preciso reconhecer que a física clássica não podia descrever tudo. Foram os primórdios da teoria quântica, o começo da compreensão de como funciona o mundo microscópico dos átomos e moléculas. É preciso questionar as coisas, é preciso colocar as coisas em dúvida. Essa é uma das essências de toda a ciência. E o quão politicamente motivadas são essas formulações como consenso na ciência, podemos ver claramente nesses dois exemplos. No início da pandemia, diziam que havia um consenso na ciência de que esse vírus SARS-CoV-2 vinha da natureza. Claro que não havia consenso. A grande maioria, até mesmo dos virologistas, estava convencida de que isso veio do laboratório. Nós soubemos disso por meio de e-mails divulgados, mensagens internas no Slack e assim por diante, que era assim, que realmente não havia consenso. Pelo contrário, acreditava-se mais que, na verdade, todos os indícios e probabilidades apontavam para uma origem laboratorial. Então, está comprovado que isso servia apenas ao propósito de não comunicar uma origem laboratorial de acordo com a política deles. Isso também pode ser verificado em documentos oficiais do próprio governo alemão. E depois, mais uma vez, na área da ciência do clima. Eu, como cientista, sou totalmente aberto a diferentes abordagens para resolver problemas científicos e também para fazer previsões. Isso é tudo muito bom e bonito. Só que dizer que existe um consenso, por exemplo, na ciência do clima, isso é simplesmente uma mentira. Existe a Declaração Mundial do Clima, que foi assinada por milhares de cientistas. Aliás, também por vários ganhadores do Prêmio Nobel. Nela é dito explicitamente que não existe uma crise climática, e isso também é fundamentado de forma rigorosamente científica. Isso significa que existem diferentes opiniões, inclusive na comunidade científica. Também não é verdadeiro falar de um consenso nesse caso. Qualquer um que diga que existe um consenso na ciência em uma área ou outra, é preciso dizer primeiro, tenha cuidado. Qualquer um que use essa palavra está mostrando que tem intenções políticas que não têm nada a ver com a ciência.
Então, aí você já pode diferenciar entre pessoas que talvez estejam realmente comprometidas com a verdade e aquelas que estão apenas comprometidas com ideologias. Isso é a primeira coisa. E então, claro, vimos isso tanto na pandemia quanto nas ciências do clima. Termos são constantemente criados, o que leva a um enquadramento da questão. E, claro, também uma exclusão de um grupo de pessoas do espaço público. Vamos pegar só os termos negacionista do coronavírus ou negacionista do clima. São termos tão tolos, sim, porque qualquer pessoa minimamente instruída sabe que os coronavírus existem naturalmente há séculos, provavelmente há milénios, e que os coronavírus sempre causaram resfriados comuns. Isso é sabido. E da mesma forma como alguém pode falar em negacionista do clima, clima é um termo definido. Como alguém pode negar um termo ou uma definição? Então, pessoas que usam esses termos, seja em discussões ou no ambiente político, seja como for, isso mostra imediatamente que essas pessoas não estão interessadas em aspectos científicos ou na busca pela verdade, mas sim apenas em seguir uma ideologia. E com esses termos, pessoas acabam sendo excluídas dos debates públicos porque se enxergam perigo nisso. Esse é exatamente o ponto central. Especialistas autoproclamados ou nomeados pelo governo querem transmitir algo para as pessoas. E eles, claro, enxergam o perigo. Se então realmente todo o círculo de cientistas e todas as instituições forem incluídos, isso pode ser perigoso, porque o público pode perceber que um tem argumentos melhores do que os outros. Ou seja, é preciso excluir certos cientistas e também certos cidadãos da discussão para evitar que fique público que certos lados simplesmente não têm bons argumentos. E eu também alerto claramente nesse contexto contra uma ditadura dos especialistas. Esse é realmente um ponto que me preocupa muito. Alertar para o fato de que estamos no caminho certo, ou melhor dizendo, em um caminho ruim, rumo a uma ditadura dos especialistas. Quando leio, especialmente nos últimos dias ou semanas, que há supostos cientistas na Alemanha defendendo que, em caso de uma próxima pandemia, a censura deve ser ainda mais forte e ainda mais cientistas devem ser excluídos do debate. Isso é uma verdadeira catástrofe. Essas pessoas mostram que não são capazes de discutir com base científica e também de se sustentar no embate de argumentos. Basicamente, com isso, eles mostram que falham na qualidade científica de seus próprios argumentos. E esse é um desenvolvimento para o qual eu gostaria de chamar a atenção. Se aqui na Alemanha ou em qualquer outro lugar um cientista vier a público novamente e fizer tais exigências, ou seja, no final das contas, medidas de censura já estão acontecendo, devem até ser intensificadas no futuro e apenas os chamados especialistas autoproclamados ou nomeados pelo governo poderão se manifestar. Isso é o fim da democracia, mas também é o fim da condição humana aqui neste país, porque todo ser humano, no final das contas, tem uma dignidade humana. Isso inclui, em especial, a integridade do próprio corpo. Isso tem como consequência, principalmente, que cada pessoa deve ser livre em suas decisões. E o que vivenciamos durante o período da pandemia foram medidas que iam contra isso e agiram de forma contrária. O que acho mais grave é que tantos jovens foram prejudicados por opiniões e conselhos de chamados especialistas, como, por exemplo, o fechamento de escolas e a proibição de contato. Isso vai nos assombrar por décadas, porque através de conversas com muitos jovens, afinal, sou professor universitário e discuto com um número incrível de jovens, pude perceber isso. Isso afetou tantos jovens. E muitas vezes também prejudicou o desenvolvimento deles. E isso fez com que eles não pudessem se desenvolver normalmente, com as devidas liberdades que normalmente são muito, muito importantes, especialmente para essas pessoas, que normalmente são muito, muito importantes.
Isso é um crime, o que foi feito ali. Tem que ser dito claramente assim. Isso é um crime. Agora sabemos, pela divulgação dos protocolos do RKI, que esse crime realmente não tinha nenhuma justificativa real. Aqui os tribunais são instados a reverter suas decisões que supostamente basearam nas descobertas do RKI na época. E, claro, todo cidadão deste país deve tirar disso as devidas consequências nas urnas. Um partido que se recusa a esse acerto de contas não é uma opção de voto. Eu mesmo não sou politicamente ativo. Nunca fui membro de um partido, também não sou próximo de nenhum partido. Mas quero dizer uma coisa: um partido que se recusa a lidar com os crimes dos últimos anos, na minha opinião, não é mais uma opção de voto daqui para frente. Senhor professor Wiesendanger, Bill Gates afirma que as próximas pandemias serão muito piores que o coronavírus. O que esperar nos próximos 3 a 5 anos? Então, quando Bill Gates diz algo assim, realmente precisamos ficar atentos, porque eu realmente fui pesquisar isso novamente. Houve realmente uma entrevista de Bill Gates com o Washington Post, um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos, em abril de 2018. Lá ele falou sobre uma pandemia horrível que estaria por vir, especificamente uma gripe global. O Anthony Fauci também disse em 2017, durante uma mesa redonda, haverá um surto inesperado. Ou seja, haveria um surto pandêmico surpreendente. Se ele pode prever isso, então, obviamente, não é surpreendente. Só isso já é uma contradição em si, mas são pessoas como Anthony Fauci e Bill Gates que estão atuando nisso. E especialmente no caso de Bill Gates, ele não tem nenhuma formação médica, ele nem sequer tem um diploma universitário, e ele aparece no horário nobre, no Tagesthemen da ARD, e quer convencer a população alemã de que eles precisam se vacinar. Só assim sairíamos da pandemia. E agora ele aparece de novo e faz previsões sobre futuras pandemias ou outras previsões em outras áreas. E só podemos continuar apontando que, a partir dos vários documentos disponíveis, fica muito claro que Bill Gates não está preocupado com a saúde da população mundial, mas sim com a maximização de seus lucros. Por exemplo, ele fez um investimento em determinado momento. Por exemplo, ele também investiu na empresa BioNTech no outono de 2019. Agora sabemos que isso foi em um momento em que o SARS-CoV-2 já havia se espalhado em Wuhan. Então, isso podemos afirmar com certeza. Isso significa que ele usou informações privilegiadas, fez um investimento de alguns milhões. Depois disso, ele lucrou centenas de milhões com esse investimento. Depois que ele se afastou, ele disse: é uma pena que essas vacinas não sejam tão bem-sucedidas quanto se esperava, mas isso, é claro, é uma completa besteira. Desde o início, ele não tinha absolutamente nenhum conhecimento do ponto de vista médico. O objetivo dele é influenciar pessoas e também influenciar a mídia através do dinheiro que ele dá para os meios de comunicação. No final das contas, ele não planeja nada além de sempre maximizar seus lucros. E isso precisa ficar claro para todos. Ninguém deveria mais ler ou sequer considerar um meio de comunicação que recebe dinheiro de Bill Gates. Quero deixar bem claro mais uma vez: é um absurdo que dinheiro dos impostos alemães seja enviado pelo governo federal para a Fundação Gates. E não estamos falando de alguns milhões. São dezenas de milhões, várias dezenas de milhões, que constantemente vão para a Fundação Gates, vindos dos impostos alemães. Uma fundação que, no final das contas, não faz diferença nenhuma em relação à melhoria da situação da saúde. Converse com representantes de países africanos para saber o impacto negativo que a Fundação Gates teve, por exemplo, na África. É preciso dizer claramente: só podemos alertar a todos para não darem ouvidos nem um pouco a pessoas que não têm nenhuma formação médica e que nem sequer têm um diploma universitário. Pessoas que não aprenderam nada além de encher os próprios bolsos ao máximo.
E isso é claro, também é um sucesso do ponto de vista econômico, logicamente, mas então é preciso decidir o que se vai fazer. Aliás, essa também foi a decisão no começo, quando me perguntei: o que eu quero fazer da minha vida? Quero atuar na ciência, na economia ou na política? Mas os objetivos máximos nesses campos são bem diferentes. Na ciência, buscamos novos conhecimentos. Queremos desvendar os segredos da natureza, entender como a natureza funciona. Queremos fazer isso com compromisso com a verdade. Ou seja, a verdade está em primeiro plano para um cientista sério. Na economia, isso é bem diferente. Na economia, o objetivo principal, e deve ser mesmo, é a maximização dos lucros. A verdade já não tem mais importância nisso. O objetivo é simplesmente maximizar os lucros. E as empresas que fazem isso melhor são as mais bem-sucedidas. Na política, trata-se simplesmente de obter maiorias. É preciso conquistar maiorias e só assim é possível ter sucesso. Ou seja, esses objetivos são bem diferentes. Por isso, especialmente na interface entre ciência e economia, é sempre importante deixar clara essa diferença. Quando ocorre uma colaboração que é realmente desejável, é preciso ter sempre em mente que os objetivos são diferentes e precisam ser diferentes. É necessário comunicar isso de forma honesta. E também na interface entre ciência e política, fala-se muito sobre cientistas que depois foram para a política científica. Sempre tenho problemas com esses termos em que se juntam duas áreas diferentes, porque eu faço ciência ou faço política. Mas só esse termo política científica, para mim, é um termo que não faz sentido nenhum e até é perigoso em certo sentido. Porque quando ajo como cientista, estou comprometido com a verdade. E quando estou comprometido com a política, estou comprometido com as maiorias. Isso pode ser visto no exemplo concreto agora dos responsáveis do Instituto Robert Koch, que exatamente entraram nesse conflito de objetivos. Na verdade, o RKI era considerado uma instituição científica e todos diziam, siga a ciência. E até mesmo os tribunais mais altos se basearam no RKI como uma instituição científica. Mas eles não atuaram realmente como cientistas, pelo menos não na liderança, mas sim se submeteram à vontade política. E, no final das contas, eles aceitaram a ordem e só quando esses conflitos de objetivos são abordados abertamente é que se pode comunicar de forma honesta. Por isso, quero sempre defender que essas coisas sejam realmente separadas. Existem diferentes objetivos em diferentes áreas, seja na política, na economia ou na ciência. Torna-se extremamente perigoso quando se mistura isso. Na área da medicina é exatamente a mesma coisa. Como médico, em primeiro lugar, sou comprometido com o juramento de Hipócrates. Sou responsável pela saúde das outras pessoas. Eu não posso causar nenhum dano. Por isso, por exemplo, esse desenvolvimento de que agora os médicos devem se tornar praticamente funcionários políticos é totalmente absurdo. Eu não posso atuar como médico no sentido da saúde das pessoas e, por outro lado, eventualmente receber ordens políticas em relação ao uso de certas substâncias que não foram testadas, que justamente carregam um alto risco. Que com isso eu acabo causando mais danos do que trazendo qualquer benefício aos meus pacientes. Sempre existem esses conflitos de objetivos. Só posso alertar para que não se misture cada vez mais essas coisas. Precisamos voltar a definir claramente quais devem ser os objetivos de cada área. Precisamos comunicar aberta e honestamente em quais problemas vamos entrar, se não abordarmos essas questões de forma transparente. Professor Wiesendanger, para concluir, tenho uma pergunta pessoal. Quando olhamos ao redor, parece que a confiança parece estar se deteriorando por toda parte. As igrejas pregam que vacinar é um ato de amor ao próximo, que o envio de armas é um ato de amor ao próximo, e hoje analisamos muito bem a política e a mídia. Eles fazem jogo combinado. E agora você até diz que o Ivy Leaks, o MIT, também são muito suscetíveis à corrupção.
Agora vamos imaginar rapidamente. Eu sou um jovem no começo do meu caminho. Quero cuidar da minha família e construir uma carreira, mas não pretendo sacrificar minha carreira inteira logo no início como um mártir pela verdade. O senhor chegou a uma fase avançada de sua carreira muito bem-sucedida e só depois de alcançar toda essa reputação internacional é que se expôs um pouco. Que conselho o senhor daria a essa geração mais jovem? É possível levar uma vida tranquila e bem-sucedida neste mundo sem vender a alma para esse jogo tão corrupto? Sim, essa é realmente uma questão fundamental, porque isso realmente toca em algo que é muito importante para mim, que é especialmente passar certas coisas para a geração mais jovem, também mostrar que é preciso ter coragem para ir a público com aquilo que se descobriu. E antes de tudo, quero deixar bem claro, resumindo novamente, foram justamente as crianças, adolescentes e jovens que mais sofreram nos últimos 6, 7 anos por causa das medidas rígidas durante o período do coronavírus, fechamento de escolas, proibição de contato, mas também em outras áreas. Sim, abordamos a ciência climática. Também vejo que, nesse caso, os jovens recebem informações que, no fim das contas, têm certas intenções ideológicas por trás. Considero altamente problemático que as boas intenções dos jovens sejam, em princípio, exploradas. Pode-se dizer isso claramente. Os jovens querem lutar por boas causas. E foi por isso que muitos jovens, por exemplo, puderam ser conquistados pelo movimento Fridays for Future para ir às ruas. Mas o fato é que a ciência do clima é realmente uma área altamente complexa e que é preciso lidar primeiro com muitas questões que têm fundamentos científicos para poder avaliar certas coisas. A física do clima envolve, afinal, conhecer as leis da radiação, dominar a dinâmica dos fluidos e entender a termodinâmica de sistemas abertos. Que se conheça a física do Sol, que se conheça os sistemas solares, mas também tudo sobre a radiação de partículas e assim por diante. Só assim é possível argumentar de forma realmente fundamentada. Então, quais consequências podem haver agora? Aumentos de temperatura de 0,3 grau, 0,4 grau agora em média nos últimos 50 anos. Aqui jovens também foram manipulados, indo para as ruas sem sequer conhecerem fundamentos importantes. E só posso dizer aos jovens, é muito importante que vocês se envolvam, porque sem se perguntar pessoalmente o que é importante para mim na vida, assim, na verdade, não dá para desenvolver um rumo certo na vida. Mas o mais grave é que ainda temos uma terceira área que ainda nem mencionamos, que hoje em dia se fala que supostamente precisamos voltar a estar preparados para a guerra, que precisamos estar preparados para a guerra, que o exército alemão deve voltar a ser o mais poderoso de toda a Europa. Quando ouço esse tipo de coisa, só posso dizer, pessoas, indivíduos, políticos que falam sobre isso, obviamente não aprenderam nada com a história do século XX. Eles, obviamente, não aprenderam nada sobre o que aconteceu com a Europa, especialmente com a Alemanha, no século XX, e sobre as catástrofes que surgiram disso. Naturalmente, é preciso ser capaz de se defender. Não importa se são ataques verbais em uma discussão ou ataques físicos. É claro que precisamos nos defender, mas também precisa ficar claro quais valores estamos realmente defendendo. E o bem mais precioso, o mais importante que devemos defender, na minha opinião, é a paz. A paz é realmente o bem mais precioso que devemos defender. Se olharmos bem de perto, não existe uma alternativa à paz que seja digna do ser humano. E isso precisa ficar claro para todo jovem. Os jovens, assim como eu, felizmente não tiveram que passar por uma guerra mundial,
Mas, se realmente quiserem vivenciar isso, podem ir para zonas de guerra e então, por favor, experimentem isso. Ou pelo menos assistam a documentários para ver o que realmente significa travar uma guerra. E a geração jovem precisa entender: o bem mais precioso que devemos defender é a paz. E todo aquele que não entendeu isso, inclusive na política, não está agindo com responsabilidade, especialmente em relação à geração jovem. A geração jovem realmente precisa se perguntar quais são os valores hoje em dia pelos quais eles querem ir às ruas. Na minha opinião, naquela época, quando eu ainda era jovem, isso era bem diferente. Naquela época, muitos jovens também foram às ruas, é claro, mas eram realmente valores fundamentais da vida. O que está em jogo é realmente mantermos a paz na Europa e que façamos as perguntas certas. Ainda não entrei no campo das ciências políticas. Aliás, a ciência também desempenha um papel muito importante aí. A ciência política também precisa se manifestar aqui e, em especial, comunicar os desenvolvimentos históricos desde o colapso da União Soviética. Ela precisa fazer as perguntas certas se a política, especialmente a política europeia de segurança e paz, seguiu e tomou os caminhos corretos nos últimos 30 anos. E nós precisamos enfrentar essas discussões críticas. Aí, especialmente pessoas mais velhas como eu, precisam se posicionar. Você colocou isso corretamente. Eu já estou no outono da minha vida. Elas também precisam, é claro, dar diretrizes para que as perguntas certas sejam feitas e para que cada um também tenha isso claro para si. O que é realmente o mais importante? Acho que o mais importante para qualquer pessoa é viver em paz, em liberdade, que também é muito importante, e, claro, com saúde. Tudo o que, no final das contas, vai contra esses objetivos, nós precisamos enfrentar. Temos que nos posicionar de forma clara sobre isso. Eu espero e confio principalmente na geração jovem, porque a geração jovem é o futuro, não só para este país, para a Alemanha, mas também para o mundo todo. Eu espero e desejo que principalmente a geração jovem não cometa aqui o erro que agora identificamos como catastrófico, que não se deve excluir nenhuma pessoa, nenhum grupo de pessoas, mas sim se abrir ao debate livre e estar sempre disposto a aprender e também questionar opiniões pré-estabelecidas e ser suficientemente crítico. Gostaria de deixar essa recomendação aqui mais uma vez. Você formulou isso muito bem, especialmente o ponto sobre a bússola de valores, especialmente o ponto sobre a paz. Fazer as perguntas certas. Quero dizer, neste formato eu também converso com pessoas que no fim das contas reconhecem padrões, dão testemunho da verdade e de certa forma também incentivam a resistência. E para finalizar para os nossos espectadores, 3 recomendações de ação bem concretas para alcançar clareza e soberania neste mundo tão caótico, agitado e fragmentado. Acho que já falei sobre isso várias vezes. Você é crítico? Você questiona tudo? Isso faz parte de ser humano. Quando nos perguntamos o que realmente diferencia o ser humano do animal, então é justamente o questionamento crítico, a autorreflexão constante também. No final das contas, eu realmente considerei tudo aqui, eu questionei tudo, sou crítico o suficiente. Isso significa também, nos dias de hoje, que a gente deve usar justamente esses formatos que você, felizmente, estabeleceu e buscar se informar da forma mais ampla possível. Hoje em dia não podemos mais confiar na mídia pública. O desenvolvimento dos últimos 6 anos deixou isso muito claro. Precisamos buscar informações de diversas fontes e, acima de tudo, precisamos ser abertos. A sociedade pluralista é constantemente mencionada aqui como um componente importante do desenvolvimento social também neste país. Mas quando realmente acontece de pessoas ou grupos terem opiniões diferentes, de repente esse enfoque pluralista simplesmente desaparece.
Cada um precisa reconhecer onde estão as contradições. Essas contradições precisam ser abordadas. Só posso recomendar novamente, como já disse, que sejamos corajosos o suficiente para abordar questões e rumos equivocados. No final das contas, vivemos em um mundo onde há uma quantidade incrível de possibilidades, inclusive para os jovens. Claro que também precisamos ser abertos o suficiente para dizer quando um determinado caminho está errado. Então precisamos corrigi-lo. Também precisamos, em especial, estar abertos, dependendo de como forem os próximos desdobramentos. Também este país, o mundo está especialmente aberto para os jovens. Só posso dizer, pensem além do óbvio. Os jovens com quem converso diariamente percebem isso e discutem cada vez mais sobre o assunto. Quais são, na verdade, meus objetivos pessoais e como posso realizá-los da melhor forma, mas também onde posso realizá-los da melhor maneira. Se a Alemanha não conseguir oferecer uma base, especialmente para a geração mais jovem, justamente em paz e principalmente em liberdade. Esse é um ponto fundamental que muitos políticos subestimam, o amor à liberdade, especialmente dos jovens. Eles não querem estar sujeitos a regras o tempo todo, a cada hora e a cada dia. Eles querem decidir livremente. Eles querem moldar suas próprias vidas. Esse também é um ponto fundamental que diferencia o ser humano dos animais. A capacidade de planejar e moldar a própria vida com antecedência. Não é simplesmente olhar para o dia a dia, ver o que está acontecendo agora, se está mais quente porque o sol está brilhando ali. Mas sim, pensar realmente no futuro, como eu vou planejar e moldar a minha vida, onde encontro as melhores condições. Hoje em dia é preciso estar aberto a isso. Mas vivemos em um mundo onde temos a possibilidade de, se necessário, tomar as medidas necessárias, quando a máxima que identificamos para a nossa própria vida aqui ou em determinado momento não forem mais atendidas. Professor Wiesendanger, foi uma honra conversar com o senhor. Desejo o melhor para o senhor e sua família. Aguardo a continuação e cuide-se. Sim, tudo de bom para o senhor também e obrigado pelo interesse e pela conversa. Obrigado.